É comum que nós observemos por aí explicações, né, de livros e tudo sobre a multiplicação de matriz, instruindo e desenhando para nós muitas setas que ligam os elementos e aí o desenho fica muito carregado e às vezes a gente se confunde. Né? Então eu vou te passar um modo mais razoável, talvez, para evitar essas setas e que também te permite sempre se lembrar do procedimento de multiplicação e determinar qualquer elemento na matriz, né, resultante dessa multiplicação sem ter que fazer todos os elementos. Às vezes você precisa de um elemento lá na última linha, no meio da coluna, então é possível rapidamente fazer dessa maneira, tá? Vamos lá então. O primeiro passo é que nós devemos observar se a multiplicação é possível. Para isso a gente observa a quantidade de linhas e colunas das matrizes. Então, essa primeira matriz aqui, ela tem 3 linhas por 3 colunas, sempre linha, depois coluna, né? Para ordenar isso daí. Na segunda matriz, nós temos 3 linhas por 2 colunas. E a verificação, se é possível fazer a multiplicação, ocorre na quantidade de colunas da primeira, né, com a quantidade de linhas da segunda. Se isso for igual, então a multiplicação é possível. Aí nesse caso é a igualdade entre esses números. E aqui você já vai determinar uma outra coisa, para te facilitar a vida, tá? Para não ficar fazendo conta de qualquer jeito. Sobrou 3 aqui na primeira matriz. 3 é número de linhas, né? Aqui quantidade de linhas, tá? Então você vai separar essa primeira matriz em linhas. Então são 3 linhas. Eu estou destacando aqui para facilitar depois, mas não precisa se destacar, né? E repara que na segunda matriz sobrou quantidade de colunas. Então você vai destacar nessa segunda matriz as 2 colunas aí, tá? Então vamos lá, ó, que você destaca as 2 colunas. Pronto. Feito esse destaque, você vai fazer a matriz resultante disso daí. Né? Então aqui você tem 2 colunas e isso que está em laranja, que eu estou marcando, é o formato da matriz que vai ser o produto disso daí. Né? Então vou tentar fazer aqui, ó, com bastante espaço, só para ficar mais didático, tá? Nós vamos ter uma matriz mais ou menos assim, ó. Aqui dentro eu vou destacar linhas e colunas. Eu sei que essa matriz vai ter 3 linhas. Por quê? Porque sobraram 3 linhas aqui na minha primeira matriz, tá? Então eu vou ter que fazer as 3 linhas aqui. Então já vou deixar elas destacadas para não haver confusão depois. Então tá aí as 3 linhas. Nós sabemos também que essa matriz ela vai ter 2 colunas, porque sobrou lá as 2 colunas. Ela é uma matriz 3 por 2, tá? Então eu vou deixar aqui as 2 colunas já separadas, beleza? E a dica maior de todas vem agora, né? Você, ao invés de ficar fazendo as setas de qualquer maneira, sem saber, né, da onde vem para onde vai, você primeiro se pergunta o seguinte, olha, que elemento você está precisando para preencher a matriz lá? Então eu vou começar pela ordem comum aí de se ver nos exemplos. Eu vou começar pelo primeiro elemento, né? Primeira linha, primeira coluna. É um elemento que está aqui, ó, onde eu estou destacando aí, né? Por enquanto não tem nada escrito. Então, e aí, né? Esse elemento, ele se encontra na primeira linha e na primeira coluna, tá? O que eu vou fazer então? Grava só isso, só isso que você precisa, né? Se ele está na primeira linha, eu volto na matriz que eu destaquei linha e olho só para a primeira linha. Esqueço o resto das linhas. Tá? E se ele está na primeira coluna, eu volto para a matriz que eu destaquei as colunas e olho para a primeira coluna. Perdão, para a primeira, né? Estou marcando a segunda. Para a primeira coluna. Pronto, está feito. Agora você vai fazer o seguinte, olha. Sempre o primeiro elemento com o primeiro elemento multiplicando, tá? Então, 1 vezes 3. Se você já quiser colocar o resultado, tudo bem. Eu estou deixando registrado para a gente se lembrar o que está fazendo. Beleza? Aqui, ó. 0 vezes 2. E aí você soma isso. 0 vezes 2. Somado com o último, ó. Menos 1
vezes 1. Tá? Então, menos 1 vezes... Ficou pequeno aqui, né? Deixa eu apagar um pouquinho do traço aqui. Menos 1 vezes 1. Tá? Deixa eu só arrumar isso aqui agora. Rapidão. Pronto. Vou traçar aqui a coluna de novo para não ficar confuso. Beleza? Com prática, é claro, você não precisa ficar fazendo todos esses detalhes mais. Mas percebeu aí então que é tranquilo? Olha só, para você ver que eu não preciso ser linear nesse processo, tá? Eu vou buscar agora um outro elemento qualquer. Eu vou pegar aqui o elemento da segunda linha com a segunda coluna. Vou pegar esse elemento aqui agora, ó, sem calcular os outros. E vamos ver onde é que ele vai dar aqui, tá? Então, segunda linha e segunda coluna, beleza? Vamos nos lembrar disso. Volto lá na matriz que eu separei linha e pego a segunda linha, porque o elemento que eu quero está na segunda linha. Volto na matriz das colunas, pego a segunda coluna, exatamente pelo mesmo motivo, né? E aí você vai multiplicar, né? Agora nem vou circular mais, ó, já vou escrever logo. O primeiro elemento é 3 da linha, né? Então 3 vezes o primeiro elemento da coluna que a gente olhou lá, que é a segunda, ó, 3 vezes 1. Mais o segundo elemento da linha, que é 1, vezes o segundo elemento da coluna, que é 4. Mais o terceiro elemento da linha, 2. Vou ter que apagar aqui também, ficou pequeno. Tentei fazer maior, ainda ficou pequeno. Ó, 2 vezes o último elemento lá, que é 1. E aí pronto, tá vendo? Já determinei um elemento aleatório dentro da matriz que eu precisava. Sem ter que passar com um tanto de seta fazendo. Então, o grande segredo é esse. Se perguntar qual elemento você precisa e, com base na posição dele, separar linhas e colunas nas primeiras matrizes, tá certo? Vamos mais um aqui, ó. Vamos pensar que nós queremos ali o último elemento lá, ó, terceira linha e terceira coluna, tá? Esse elemento aqui, ó, terceira linha e terceira coluna. Então eu volto na matriz das linhas e destaco a terceira, né? E volto aqui na matriz das colunas e destaco a segunda coluna, tá? Perdão se eu tiver falado terceira coluna, acho que não sei se ficou correto aí, mas é segunda coluna, né? Só tem duas colunas, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Aqui você vai ter o primeiro elemento lá da terceira linha é 5, ó. 5 vezes o primeiro elemento da segunda coluna é 1. 5 vezes 1. Mais, né? Menos 2, que é o segundo elemento lá da última linha, vezes 4. Que é o segundo elemento da segunda coluna, mais 1, que é o último elemento, vezes 1 também o último elemento lá da coluna, beleza? Então ficou bem maior nossa matriz aqui, né? No sentido dos cálculos que serão necessários. Bom, e isso acontece sucessivamente, tá? Então agora eu vou pegar esse elemento aqui da primeira linha com a segunda coluna. Então eu volto lá. Então, ó, vou destacar a primeira linha e a segunda coluna já está em destaque lá, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 1. 1 vezes 1. Primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, ó. Percebe que até minha fala já está indo um pouco mais ao ponto, né? Mais direto ao ponto, ó. 0 vezes 4, mais... terceiro com terceiro, menos 1 vezes 1. Tá? Agora, esse outro elemento aqui, ó. Segunda linha, primeira coluna. Então, eu volto lá, destaco a segunda linha e a primeira coluna. Então, tá aqui, ó. Segunda linha, que é o que eu vou observar. A primeira coluna. Estou observando ela também. Tá? Então, aqui eu já vou colocar resultados mais diretos, ó. Primeiro com primeiro é 3 vezes 3, que dá 9. Mais, segundo com segundo, 1 vezes 2, que dá 2. Terceiro com terceiro, né? Mais aqui, terceiro com terceiro, 2 vezes 1, que dá 2. Né? Para finalizar esse último elemento aqui,
ele está na terceira linha e primeira coluna. Então já vamos colocar também como resposta, ó, primeiro com primeiro, 5 vezes 3, tá vendo, ó? Que é 15. Depois, mais, menos 2 vezes 2, que é menos 4. Mais 1 vezes 1, ó, o último com o último, ó. 1 vezes 1, que é 1. Beleza? Tá feita então a nossa matriz. Então o grande macete que eu queria passar ali já foi aí, né? É essa questão mesmo de poder observar o elemento que você quer e com base nisso já determinar quem você vai escolher. É para que nós só destacamos ali linhas e colunas, né? Mas também só para não perder onde nós estávamos. Agora, quando você começa a fazer muita seta, é complicado, porque fica tudo confuso. E dessa maneira eu acredito assim, ó, com base, você está fazendo tudo com base no que você precisou, né? Linhas e colunas, tá? No que sobrou das matrizes. Então não tem muito erro, não. O que dá para fazer aqui é melhorar os cálculos para finalizar essa matriz. Então você tem aqui, ó, 1 vezes 3 que dá 3, 0 vezes 2 que dá 0, menos 1 vezes 1 que dá menos 1. 3 menos 1 dá 2 como primeiro elemento, né? 1 vezes 1 que dá 1, 0 vezes 4 que dá 0, menos 1 vezes 1 que dá menos 1. Então ficou 1 menos 1 que dá 0, né? Aqui embaixo, 9 mais 2, 11... 11 mais 2, 13. Pronto. Depois aqui ao lado, ó, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Então, 3 mais 4, 7. 7 com 2, 9. 15 menos 4 dá 11. 11 mais 1, 12. E para finalizar, 5 vezes 1 dá 5. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. 5, menos 8. E aqui dá 1, né? 1 vezes 1. Tá? Então, 5 menos 8 dá menos 3. Menos 3 você adiciona 1, fica menos 2. Pronto, tá aqui nossa matriz 3 por 2, ó, repara. Né? 2 colunas aqui em 3 linhas, ó. Beleza? A matriz 3 por 2. Então é isso, gente. Espero ter contribuído um pouco, né? Trazido aí uma ideia para deixar um cálculo mais simples e também buscar um elemento qualquer dentro da multiplicação sem ter que fazer todos eles. Então é isso, até a próxima aí.